18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h04 em Manaus, 18 horas no ar a partir de agora até às 7 da noite. Eu, você e hoje é ela, Nathalie Moraes. Alô, Nathalie. Muito boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Você já sabe, até às 7 da noite, trazemos para você, ouvinte, as principais notícias desta quarta-feira. Mix. E é claro, sempre contando aí com a sua participação aqui no programa 18 horas. Estamos à sua disposição. É só participar, acionar o WhatsApp ao 994887592. É isso mesmo. Queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos nas matérias abordadas aqui no 18 horas, nas reportagens. Manda um alô pra gente através do 994887592. Olha, repetindo só pra você, hein? 994887592. Participe. 18 horas. Antes de mais nada, a gente vai dar um giro no trânsito, hein, Nathalie Moraes? Vamos logo saber com André Meirelles como está o trânsito na noite desta quarta-feira chuvosa aqui na nossa capital. André Meirelles, boa noite. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Nathalie. Boa noite você, Carlão. Você também, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Estamos aqui pela Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro. Está congestionada a avenida. Trânsito lento, muita movimentação e pouca fluidez. Os motoristas precisam de paciência nesse trecho, porque até chegar aqui na Bola do Coroado, o trânsito está bem concorrido, hein? O fluxo intenso de veículos nos dois sentidos e também exige atenção redobrada, hein? Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6:06, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Começando 18 horas de hoje, sempre com os destaques do dia. Crise na saúde do estado. Em Tabatinga, os próprios pacientes precisam comprar seus remédios. Em Manaus, 2 irmãos são presos pela Polícia Federal por abuso sexual infantil. A iluminação do T4 na zona leste de Manaus foi restabelecida nessa quarta-feira. E comércio se prepara para o Dia dos Namorados, confiante no aumento das vendas. Agora 6:06, você vai conferir esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 4 de julho de 2025. É aqui no 18 horas até às 7 da noite, juntos no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, estamos no 18 horas e aqui nós sempre estamos noticiando as denúncias, fazendo denúncias e ouvindo as denúncias com relação à saúde pública do Amazonas. E sempre nós falamos que se aqui na capital a situação está nessa precariedade toda, imagina no interior do estado e ainda nos interiores mais distantes. Meu Deus, nos municípios mais distantes, com certeza, sim, a crise da saúde do governo do estado está castigando ainda mais a população. Que situação, hein, Nathalie? É muito grave essa denúncia que a gente vai trazer agora, Carlão. A gente recebeu aí, né, uma grave denúncia vinda lá da UPA de Tabatinga. A gente está falando lá da Tríplice Fronteira, né? Uma região bem distante aqui da nossa capital. E uma unidade, Carlão e ouvintes, que era para ser referência ali na região do Alto Solimões, está realmente entregue às baratas na gestão do governador Wilson Lima. A estrutura está toda comprometida. O aparelho de hemodiálise está parado há meses por conta das más condições da água lá no município. São inúmeras as reclamações e é sobre isso que a gente conversa a partir de agora, ao vivo, com o repórter Kennedson Paes, que recebeu essa denúncia e traz pra gente mais informações. Muito boa noite, Kennedson. Também em Tabatinga, os próprios pacientes precisam comprar os seus medicamentos porque a farmácia da principal unidade de saúde não tem medicamento para esses pacientes, é isso? É exatamente isso, Nathalie. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a nossa programação aqui no 18 horas da Mix. Nathalie, assim como os pacientes daqui de Manaus que estão hospitalizados lá na Fundação Secom
Procon, que precisam comprar medicamentos para poder manter o tratamento contra o câncer. Lá no município de Tabatinga, a situação também é da mesma forma. Se o paciente ele precisa de medicações para poder fazer um tratamento, ele precisa procurar, ele precisa comprar, dar o jeito dele, porque na rede de saúde pública não tem as medicações necessárias para muitos tratamentos, e com isso os pacientes que algumas vezes eles são em situação de vulnerabilidade social, eles precisam fazer o que for para poderem ter acesso a essa medicação. Se for uma medicação para poder ser aplicada, o paciente sai da unidade hospitalar e vai até uma farmácia, compra a medicação, depois leva essa medicação novamente para a unidade de pronto atendimento do município de Tabatinga para poder ser aplicada nessa pessoa. Agora imagina, Nathalie, a situação de quem está passando por um problema de saúde. Muitas vezes a pessoa não consegue se mobilizar tão bem assim, às vezes não tem um familiar próximo que possa fazer essa logística de comprar a medicação, e aí você se depara com essa cena, onde no hospital não tem medicação, as pessoas precisam dar o jeito delas para conseguirem alcançar essa medicação e ainda depois passar por um transtorno dentro da unidade hospitalar, porque a situação está completamente precária. E quem fez essa denúncia foi o deputado estadual Wilker Barreto, ele que usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para poder expor esse escândalo da saúde pública lá no município de Tabatinga. A gente vai ouvir agora um trecho da fala do deputado agora, e também para você que nos acompanha pelo YouTube, vai poder ter acesso aos vídeos de lá desta unidade. Vamos agora ouvir as palavras do deputado estadual Wilker Barreto. A situação da UPA Tabatinga é gravíssima. Essa aí é a unidade de pronto atendimento do Alto Solimões. Aí tem UTI. É a unidade referência para o Alto Solimões, em especial de São Paulo de Olivença para cima. Olha a precariedade da estrutura. Essa é a emergência, Sinésio. A UPA tem 2 centros cirúrgicos, tanto para a parte da maternidade quanto para a cirurgia geral. Está fechado há mais de um ano, porque o carrinho de anestesia está quebrado, a maca, a cama está quebrada. Esse é o único aparelho que se tem para fazer as cirurgias de foco, porque o principal está segurado por esparadrapo e está queimado. A máquina de hemodiálise está parada há meses. Os medicamentos são comprados pelos pacientes para ser administrado. A recepção da emergência, Sinésio, está sem ar-condicionado. Eu torço para que resolva mesmo, porque da forma que está hoje, a UPA não está salvando vidas. Que a secretária mande a esta casa o plano de reforma daquela unidade e trate com zelo e respeito os funcionários que estão há 3 meses, agora 2 sem receber. 18 horas. Essas palavras do deputado estadual Wilker Barreto foi divulgada pelo próprio parlamentar nas redes sociais e mostrou a situação de caos que se instalou ali no município de Tabatinga. O deputado ele apenas mencionou uma unidade de pronto atendimento do município. No entanto, é possível que na mesma região outras unidades estejam em condições ainda piores do que essa que o deputado mostrou nesse vídeo divulgado nas redes sociais. Esse caso, Nathalie e Carlão, ele não é isolado. Não a gente mesmo. sabe que a situação está crítica em todo o estado do Amazonas e não é diferente lá no município de Itacoatiara. Inclusive, o governador Wilson Lima foi sabatinado hoje, né? A população realmente colocou Nathalie. ele ali contra a parede porque não aguenta mais a situação também lá no município de Itacoatiara. Gente, o Kennedson começou falando de uma região de Tabatinga, lá na Tríplice Fronteira, mas agora ele vai atualizar a questão de Itacoatiara, certeza, Nathalie. que também não tá fácil. Itacoatiara, né, a situação está bastante precária também, Nathalie. E aí a população aproveitou o momento em que o governador Wilson Lima estava lá, junto com toda a comitiva, para fazer aquela bela foto, aquele belo vídeo, Nathalie. Só que quando ele chegou ao município, ele foi surpreendido, porque a população, ela não fica reprimida. Além do mais, é um assunto que causa muita dor e sofrimento para a população do município de Itacoatiara. E aí a população foi para cima e cobrou do governador. Eu separei um trecho de um vídeo que mostra exatamente essa situação, e para você que nos ouve aqui na rádio vai conseguir ouvir esses questionamentos da população para o governador Wilson Lima. Vamos ouvir agora as palavras.
problema aqui no município de Itacoatiara, se tratando da saúde, né? A saúde do município de Itacoatiara hoje está deplorável. Não tem remédio, não tem medicamento. Principalmente a UPA, governador. Principalmente a UPA também. Está com esparadrapo na porta. Vai ser a medida do governo a partir de agora. Nós estamos fazendo um trabalho de repactuação na área da saúde em todo o estado, em todos os municípios do interior do Amazonas. Principalmente aqui no município de Itacoatiara, que é um município polo. Itacoatiara acaba recebendo pacientes de outros municípios, recebe aqui do interior, e o nosso objetivo é exatamente superar essas dificuldades para que a gente possa atender melhor o paciente. Pela medida, governador, para resolver esse problema, falta de medicamento no Hospital Regional José Mendes, falta de médicos, que nós estamos sem médico, a população clama por melhoria na saúde de Itacoatiara. E falta de pagamentos também dos funcionários da UPA. Nós estamos num trabalho de repactuação da saúde, juntamente com a Prefeitura. Nesse momento, nossa Secretaria de Saúde está conversando com a Secretaria de Saúde do município para a gente começar a dirimir essas questões e entender qual o caminho que a gente vai seguir no atendimento na área de saúde. Quanto que é repassado para a UPA, para o governo? Esses números eu não tenho de cabeça não, mas a gente pode passar. Só um momento, é muito importante esse questionamento, governador. Olha essa filmadora aí, elefante branco aí, governador. Essa filmadora, elefante branco aí, o povo, na segurança pública, governador. Comeu a bio, governador. A filmadora de Itacoatiara foi quase 1 milhão, governador. Como é que você fala sobre isso aí? Você comeu a bio, governador? Brincadeira, nossa segurança pública. Os policiais não têm rádio, governador. 18 horas. Ouviram aí, quando o governador ele foi confrontado em relação à segurança pública, que é um problema dramático em todo o estado do Amazonas, mas no outdoor tá tudo bem. Quando o governador foi questionado em relação à saúde pública, o quanto é repassado para as UBSs, para as unidades de pronto atendimento do município e quando essa situação iria mudar, apenas o governador ali comendo a bio, como o próprio cidadão falou ali, ele correu da conversa. Mas fora. Assim, ele utilizou, não sei se vocês conseguiram perceber, Carlão, algumas palavras muito bonitas, né? Recompactuação. Inclusive ele fala assim... É campanha, né? É campanha. Outro detalhe, principalmente aqui em Itacoatiara. Quer dizer, ele tá fazendo em todos... Então, onde ele tiver, em qual cidade ele tiver, ele vai falar isso. Principalmente aqui em Coari. Principalmente a situação está precária. A gente já falou sobre Tabatinga, Itacoatiara, Manaus, Carlão, a situação também está dramática. O próprio deputado estadual Wilker Barreto, ele também fez uma nova denúncia, Carlão, sobre aqui na cidade de Manaus, onde o local onde era atendido mais de 70 mil idosos, Carlão, pessoas acima de 60 anos. CAIME, mais de 70 mil pessoas do CAIME. A gente tem aqui, inclusive, o nome do CAIME. CAIME é Paulo Lima, doutor Paulo Lima, lá no Colônia Oliveira Machado. Ele foi reformado, Carlão, em 2024, um contrato de mais de 2 milhões de reais. Isso já faz mais de um ano, Carlão. E até agora é esse patrimônio que foi gasto, todo esse dinheiro, mais de 2 milhões de reais. Até agora ele não foi entregue de volta à população amazonense. Com isso, mais de 70 mil idosos estão sem um atendimento especializado. Vamos ouvir novamente o deputado estadual Wilker Barreto. Olha como é que tá o CAIME lá, que é voltado para os idosos, lá na Zona Sul, reformado e sendo consumido pelo mato há mais de um ano, colado a um CAIC. Sabe qual é a desculpa do governo? Eles estão passando um ano para comprar um mobiliário, pelo amor de Deus. Era para estar atendendo os idosos. Do lado menorzinho, olha o tamanho do CAIC, olha o tamanho do CAIME. Essa estrutura maior toda está fechada. O que mais me dói, deputado Sinésio, reformada há mais de um ano e não entregue à população. Segundo os dados da própria Secretaria de Estado de Saúde, essa estrutura, Sinésio, anualmente atende 70 mil pessoas. Já se passou 2024 e 70 mil idosos deixaram de ser atendidos. Como é que uma obra dessa magnitude, Sinésio, não entra no radar da importância para a secretaria? Se gastou mais de alguns milhões de reais lá. Por favor, mande a secretária da capital, já que ela não gosta de sair do ar-condicionado, mandar alguém visitar o CAIME, porque esta semana eu irei lá visitar, irei cobrar que o governo coloque as datas de inaugurações dos CAICs e tome vergonha na cara e coloque para funcionar o CAIC da Zona Sul para atender os idosos. Obrigado, presidente. 18 horas.
Infelizmente, colocar só uma data de entrega das unidades não faz diferença nenhuma. A gente lembra, inclusive, a gente foi ao centro psiquiátrico que fica lá no bairro Planalto, tinha uma data específica que já faz mais de 2 meses. Até agora essa obra também não foi entregue e com certeza a situação não muda, fica da mesma forma. Inclusive já tem atualização em relação à situação do CAIME, que já foram enviados requerimentos à Secretaria de Saúde e também ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Ele foi acionado nessa semana e já mencionou que vai fazer uma fiscalização lá no local para poder cobrar providência. A gente espera de fato que isso realmente mude a vida da população com novos atendimentos, Carlão. E só para eu finalizar, Carlão, novamente agora a gente tem um contrato, a mesma empresa que administra o Hospital Delfina Aziz, Carlão, ela que tem o valor de mais de 2 bilhões de reais para administrar o Delfina Aziz, local onde bem em frente morreu ali aquele feirante, o Rafael Moraes, sem atendimento. Essa mesma empresa, ela agora vai passar a comandar também o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, hospital de referência na Zona Leste de Manaus, também com mais de 1 bilhão de reais. Mesmo a empresa se envolvendo em vários casos, vários escândalos, mortes que poderiam ter sido evitadas, ainda assim a empresa vai administrar agora o Hospital Platão Araújo, Carlão, infelizmente. Uma gestão desastrosa. Valeu, Ken, 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a iluminação do terminal do T4, conhecido como T4, né? Terminal de Integração 4, no caso, é o nome. E é o T4. Fica ali na Zona Leste de Manaus, conheço bem. Ela foi restabelecida nesta quarta-feira, depois de 3 dias que ficou às escuras. O problema foi causado aí pelo furto da fiação elétrica na madrugada do último domingo. Está recorrente agora essa situação de furto, né, de cabo, de fio, né, cara? Se a moda pega, Carlão, já pegou, eu acho, tá mas difícil. Tem que coibir isso aí, né? Que tá mas fácil. Cadê a segurança, né? Como é que a gente vai proibir se a gente não tem uma política de segurança eficaz? E aí, Carlão, o que acontece? O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que assim que teve conhecimento desse problema que foi detectado, as equipes técnicas iniciaram ali os reparos com prioridade e a energia foi restabelecida hoje. O grave caso trata e mostra pra gente, realmente deixa escancarado de mais um crime por conta da falta de policiamento em um dos principais terminais de integração da nossa capital. Olha, a falta de segurança é um problema antigo, inclusive lá no Terminal 4, no T4, e vem sendo ignorada pelas autoridades, ou seja, já aconteceram outras vezes. O terminal segue com patrulhamento irregular, né, com brechas, com certeza, e pouca presença policial no local dá nisso. Dá mesmo, Carlão. Inclusive, o secretário de Segurança Pública, a gente está falando do Coronel Vinícius, ele tem sido cobrado constantemente pela população amazonense. Mas até agora, o que ele tem feito? Vista grossa para a realidade dos passageiros, principalmente do transporte público na região da Zona Leste de Manaus. Bom, até o momento, Nathalie, ouvintes interessados aí, ninguém foi identificado pelo furto e o caso deve ser agora encaminhado às autoridades policiais para a investigação. É simples, é só colocar segurança no local 24 horas direto. 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas tem os combustíveis mais caros do país, hein? Novidade. A gente já sabe disso há muito tempo. Agora, um levantamento revelou que o estado foi o único do Brasil onde o diesel ficou mais caro. Olha aí, essa outra novidade no mês de maio. Aqui no Amazonas, o combustível teve uma alta de 1,74%, custando R$ 7,01, enquanto no restante do Brasil, o diesel comum teve o valor médio ali de R$ 6,22. No país, aí uma baixa, uma diferença de 2,51%. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes. Odineia, essa história pesa no bolso do amazonense, não é? E como pesa, viu? Como vocês falaram, enquanto no Brasil inteiro o preço do diesel caiu, aqui no Amazonas ele subiu, segundo uma pesquisa do índice de preços Ticketlog. E detalhe, o Amazonas foi o único estado do país onde o diesel ficou mais caro no mês de maio. Para ter uma ideia, o litro do diesel passou a custar em média R$ 7,01, uma alta de 1,74%. Enquanto isso, no restante do Brasil, o preço
médio caiu para R$ 6,22 no diesel comum e R$ 6,27 no diesel S10, ou seja, os menores valores desde dezembro do ano passado. Na avaliação da economista Denise Cassama, os indicadores negativos não são novidade aqui no Amazonas. É de se esperar que o preço dos combustíveis, de uma forma geral, sejam mais altos no Amazonas do que a média nacional. Isso por dois fatores: custo logístico e a questão da que a refinaria ela é privatizada. E em alguns momentos a refinaria sequer está fazendo refino, né? Ela está comprando já o produto pronto e revendendo. É evidente que quando ela compra gasolina já refinada, diesel e outros derivados já refinados, ela paga um custo maior e, portanto, ela vende a um preço maior. A privatização da refinaria de Manaus, segundo a economista, dá carta branca para que ela pratique o preço que quiser, já que segue, se quiser, a orientação da Petrobras. Além do mais, a refinaria pode estar compensando produtos devido ao preço estar há algum tempo sem alteração, segundo Denise Cassama. A gente sabe que a gasolina já está há um tempão estabilizada nesse preço nas bombas de 7,09. Eu não sei como está a oscilação dela junto à refinaria e junto às distribuidoras. Ela pode estar em parte compensando a estabilidade de preço do produto que ela vende mais, que é a gasolina, ou realmente por conta de que está adquirindo produto já pronto e só está mantendo a margem de lucro dela, né? De qualquer forma, dos dois itens não é uma coisa boa, porque uma refinaria ela existe para refinar. Entre os estados, o Paraná foi o que teve a maior redução. Lá o diesel chegou a R$ 5,96. O norte segue com os preços mais salgados, com o Amazonas liderando o ranking. Para variar. Volto com vocês. Valeu, Otinei Araújo. Agora 6h25. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, mais um crime de abuso sexual infantil foi registrado em Manaus. E de novo, um caso chocante. 2 irmãos foram presos hoje em Manaus, acusados de abuso sexual infantil. Na casa deles, ou de um deles, a polícia encontrou vários equipamentos eletrônicos e mídias com armazenamento de abuso infantil, Nathalie. Inclusive, Carlão, um deles já era investigado por estupro de vulnerável, produção, divulgação e armazenamento de material ali relacionado a abuso sexual infantil, principalmente na internet. E o outro irmão, como você já adiantou, ele foi preso em flagrante por ter em posse ali, por ter em casa um vasto material de pornografia, de exploração sexual ali infantil. E aí, né, contendo cenas ilícitas, mostrando as crianças em cenas realmente deploráveis. André Meirelles conta pra gente os detalhes desta operação. Muito boa noite para vocês, aos ouvintes também aqui da 100.7. Olha, a Polícia Federal diz que foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Os agentes apreenderam celulares, computadores e também outros equipamentos com esses armazenamentos. Um dos homens já era investigado por estupro de vulnerável e também por produzir, divulgar e guardar material criminoso envolvendo crianças na internet. O outro foi preso em flagrante ali na hora com um verdadeiro arsenal digital de conteúdo proibido. Os dois foram encaminhados à justiça e devem responder por diversos crimes. A pena total pode chegar a até 33 anos de cadeia. A Polícia Federal segue investigando o caso. Olha, eu conversei com o advogado criminalista Luan Mendes, que explicou o que acontece com quem comete esse tipo de crime. Armazenar conteúdo de pornografia infantil em qualquer dispositivo de mídia de armazenamento é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena que pode chegar ao patamar máximo de 5 anos, a depender da situação. Agora, quando a gente, além de armazenar conteúdo pornográfico, também se relaciona
relaciona com pessoas menores de 14 anos caracteriza também um crime de estupro vulnerável, onde a pena máxima pode chegar até 15. Se todos os crimes forem praticados no mesmo contexto, a somatória das penas pode atingir o patamar de até 20 anos. Ou seja, ao tomar conhecimento de que o agente está com tal conteúdo armazenado, bem como praticando conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com criança menor de 14 anos, o ideal é procurar a autoridade policial o mais rápido possível para que sejam feitos todos os procedimentos legais. E para lembrar aqui também, qualquer denúncia que envolve aí crianças e adolescentes pode ser feita no Disque 100 ou no Disque Denúncia 181. Volto com vocês. Ok, André, agora 6h28, você no melhor Mix do Brasil. Mix. É claro, continue aí em 100,7 e participe conosco do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. A Sônia e o nosso WhatsApp, o 994887592, que tá valendo a sua participação. Mix. Política. Legal, nos bastidores da política agora, hein, no nosso giro da política amazonense. Vamos lá com Nathalie, com Ken Paz, fazendo aí uns comentários. Vamos lá, a gente começa com a Nathalie Moraes. Seguinte, Nathalie, parece que a Prefeitura de Manaus propôs um reajuste de 5,48% para todos os servidores municipais efetivos, ok? Também os comissionados e os seletistas, que ainda restam alguns lá. Qual é o peso dessa medida para as contas públicas e politicamente esse projeto tem potencial de consenso ou vai entrar no jogo de disputa, aquela discussão e aquela, peleja entre executivo e vereadores? Vai passar, né, Carlão? A gente sabe que vai passar, afinal de contas, todo mundo já respira aí eleições 2026 e não dava para perder essa oportunidade, toda a oportunidade que eles tiverem, seja no poder municipal, né, ou governamental, eles não vão deixar de fazer esses movimentos. E aí o que acontece? Nessa terça-feira, a Prefeitura de Manaus encaminhou aí à Câmara Municipal um projeto de lei que trata aí realmente da recomposição salarial, um aumento de 5,48% para todos os servidores a partir do mês de abril do ano que vem. Quem é que não quer ganhar um aumento, né? E aí seja ele para qualquer área. E aí essa proposta foi assinada pelo prefeito Davi Almeida, e como você já adiantou, Carlão, serve aí para todos os servidores, sejam eles efetivos, comissionados, seletistas. E aí os servidores, é claro, receberam essa informação com alegria, né? Afinal de contas, felicidade demais. Qualquer aumento, qualquer 10 centavos ali na minha conta a mais, eu também já fico. Coisa boa, eu também já fico Você feliz. Não repassa, né? Você guarda. Tá certo. Com certeza. E aí, né, segundo o prefeito, essa medida faz parte de um planejamento que ele já estava arquitetando há algum tempo. E aí a estratégia realmente é valorizar o servidor público cada vez mais. E aí a gente vai continuar acompanhando, vamos ver aí se os vereadores vão aprovar ou não. Os vereadores estavam votando esses dias sobre o PET para virar membro da família, né, Carlão? Bebê reborn. Membro da família, né? Para se tornar membro da família, e usar bebê os serviços públicos, né, também, com os certeza. PETs, tem aquele projeto lá para eles poderem, enfim. Já que você já se antecipou aí, olha só, o prefeito de Altazes, José Tomé Neto, ele anunciou uma pausa aí nas atividades para cuidar da saúde, depois de uma série de movimentações lá em Brasília. O quanto essa ausência pode impactar na articulação política, em articulações políticas e também nos investimentos prometidos para a infraestrutura lá do município? Quem está no lugar segue com as orientações? Sim, Carlão, quem está no lugar é o vice, né, do prefeito Tomé Neto. O vice-prefeito ali é o Marcley Araújo, Carlão. É ele quem assume agora o mandato como prefeito lá do município de Altazes, em mandato interino à frente da prefeitura de Altazes. E esse afastamento, Carlão, ele foi assim praticamente misterioso. O prefeito Tomé Neto apenas sinalizou dizendo que por recomendação médica ele teria que se afastar, se ausentar das atividades como prefeito do município de Altazes. Só que nas últimas semanas a gente percebeu uma grande movimentação do prefeito Tomé Neto lá em Brasília, acompanhando senadores, fazendo articulação política, também já começando a sinalizar que está trabalhando para 2026. Carlão, a gente sabe que o prefeito está agora
fazendo o seu mandato, agora no primeiro ano como mandato à frente da Prefeitura de Altazes, e isso com certeza tem algum teor aí por trás. Eu, inclusive, tive acesso à assessoria de comunicação do prefeito Tomé Neto e perguntei o que tinha acontecido em relação ao prefeito, mas eles preferiram não revelar nesse momento, que o prefeito, em um momento oportuno, ele vai gravar um vídeo e vai divulgar o motivo desse afastamento, Carlão. Beleza, quem agora, Nathalie? O governo do Amazonas quer aumentar o repasse para a Assembleia Legislativa em 2026, próximo ano, de 4,1% para 4,8% da receita tributária líquida. Essa mudança levanta quais sinais políticos de um modo geral? É um movimento de fortalecimento da base dele mesmo, ou é uma tentativa de equilibrar as forças lá no Legislativo? Mas lá já não tem o que equilibrar, lá tem no Legislativo, tá tudo pro lado dele lá. É tudo do lado dele. Você falou bem, Carlão. Lá é tudo do lado dele. E aí eles receberem a maior fatia da lei orçamentária chega até a parecer brincadeira diante das condições que a gente tá vivendo, né? Realmente o governo do Amazonas encaminhou aí à Assembleia Legislativa do Amazonas a lei de diretrizes orçamentárias, conhecida por ser ali uma prévia antes da LOA, que é a lei orçamentária anual. E aí os números prévios ali mostram 35,5 bilhões de reais do governo do Amazonas para 2026. Tá bom pra ti ou tu quer mais, Carlão? Olha aí, tá. Comparado aí ao orçamento desse ano, que foi de 31,4 bilhões, aprovado pela ALEAN, já existe, né, um aumento, como você adiantou, Carlão, de 4,1% para 4,8%. E aí, se a gente for comparar, a gente sabe que no final das contas, isso tudo não tem valido a pena. Agora há pouco, a gente abriu o programa de hoje cobrando serviços básicos que não estão sendo oferecidos pelo governo do Amazonas e muito menos fiscalizado pelos nossos parlamentares. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, realmente entristece a gente, porque quem deveria estar nos defendendo, infelizmente, comeu a bil. Pautas como essa, né, em relação à saúde, à segurança pública, infelizmente, é apenas uma minoria dos deputados estaduais que realmente vão à tribuna, Carlão, vão ali para poder defender os nossos direitos. E aí, Carlão, só para encerrar, né? Esse projeto de lei contempla a maior fatia ali para dentro da Assembleia Legislativa, e no orçamento, né, do governo do Amazonas, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria não foram contemplados, tá? Não apareceu ali qual que seria a fatia que eles devem receber. Eles vão querer, né? E com base nesse orçamento, né, o aumento deve adicionar aí cerca de 219 milhões, ou seja, 2,5 bilhões de reais a mais para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Olha só, voltando com você, a pesquisa Genial Quest mostra uma desaprovação de 57% ao governo Lula. Tá certo, o governo Lula, olha aí. É isso. 57%, surprise. Esse é o pior patamar, Carlão, desde o início agora do terceiro mandato de Lula. Na avaliação de muitos analíticos políticos, 3 fatores têm sido muito pertinentes em relação a esse tema e que teriam motivado esse resultado catastrófico ali para o governo Lula. O primeiro, a economia. Falta ali, Carlão, resultados mais práticos na economia em relação à vida das pessoas. Tem aumentado muito ali o índice de pessoas desempregadas e com isso as pessoas começam a ficar mais assustadas com esse cenário. A alimentação também está em níveis cada vez mais caros. A inflação também está pesando no bolso de todo brasileiro e com isso esse é um dos principais fatores que tem colocado o estado crítico para o governo Lula. O segundo fator também é o distanciamento entre o discurso e a prática, Carlão. O Lula ele vem adotando uma comunicação como herança do governo Bolsonaro, tentando vender essa narrativa. Só que muitas pessoas elas já não concordam muito bem com essa narrativa porque já passou bastante tempo e dava para tentar consertar ou pelo menos já iniciar um processo de mudança caso de fato aquilo que estava sendo vendido e teria dificultado na prática, Carlão. E o fato é que o terceiro ponto decisivo do eleitorado é que o governo ele tem perdido muito apoio dos evangélicos, até daquelas pessoas que mesmo não apoiando o Bolsonaro na antiga gestão, eles também não estão apoiando o presidente Lula nessa atual gestão, não estão concordando com as opiniões do atual presidente da República, Carlão. Eu tava acompanhando agora há pouco, né, algumas informações, inclusive, Carlão, o presidente do PT aqui no Amazonas,
o deputado estadual Sinésio Campos, deu uma entrevista no finzinho agora da tarde, falando aí sobre essa situação. E ele acha, Carlão, que a única maneira do Lula voltar a se popularizar, principalmente aqui na nossa região, é se ele tentar dialogar com o Centrão. Afinal de contas, ele vem perdendo força em todo o Brasil e aqui na nossa região não é diferente. A gente sabe, Manaus é bolsonarista, né? A gente mostrou isso nas urnas. O interior do Amazonas não. O interior do Amazonas ainda é lulista. Cara, eu acho que para ele melhorar, ele tem que governar. Pronto, acabou isso. Tem um monte de erro. Não é isso, acabou um monte de ponto. Ele tem que governar, foi aproximar de Centrão, nem nada. Ele tem que governar, acabou. É exatamente isso. Parar de acusar os outros e fazer aquilo que ele prometeu, né, Carlão? Pra gente finalizar aqui, Carlão, os bastidores da política, teve aquela bomba que eu lancei aqui, inclusive ontem, em relação à candidatura, né, na pré-candidatura ao Senado, Marcos Jota. Boa. A gente conversou exclusivamente com o chefe da Casa Civil, Marcos Jota, e ele que trouxe pra gente um panorama do que ele está avaliando sobre essa situação. Vamos ouvir agora Marcos Jota. Boa. O cenário político da cidade, do estado, mostram que as coisas elas se definem verdadeiramente nos últimos meses, nas últimas semanas e no meu caso, por exemplo, nos últimos dias, né? Então eu estou muito alegre, muito satisfeito, muito honrado, sabedor da responsabilidade que uma candidatura ao Senado ela precisa ter como missão, né? Mas assim, o presidente Tibé deixou a todos muita vontade e deixou o prefeito Davi na condução do que pode ser feito em termos de ajustes e de preparação para que a gente possa honradamente cumprir essa missão do presidente nacional do Avante. 18 horas. Aí, tá confirmado então, né? É isso, Carlão. Davi Almeida, ele não quis comentar muito sobre o assunto não, mas já deixou claro que vai permanecer apoiando Omar Aziz ao Senado e também Omar Aziz ao governo, e Eduardo Braga ao Senado. Mas vamos acompanhar os próximos capítulos. Ainda tem um vice lá também que vai ter que arrumar um lugarzinho pra ele, né? Ih, Carlão, tem muita história pela frente. A gente conta na Valeu, amanhã. Ken, valeu, Nathalie, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, contribuintes de Manaus, a Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do município, prorrogou o prazo para adesão ao programa Dívida Zero. Notícia boa, né, Carlão? Agora você tem até o dia 30 de agosto para regularizar os seus débitos municipais com condições inéditas. Tem desconto de até 100% em juros e multas e ainda pode parcelar aquela dívida em até 60 vezes. Olha só, pode ser negociado débitos como IPTU, ISS, taxa de verificação fiscal, entre outros aí. Procure o seu e veja se está valendo. Referentes a exercício de 2024, ok? Inclusive, os que já estão em execução fiscal tá valendo também. Agora, ouvinte, presta atenção nessa escala de descontos de pagamento à vista. O desconto total em juros e multas de 2 a 12 parcelas chega aí a 90% de desconto. Se você quiser parcelar de 13 a 24%, o desconto chega a 80%. De 25 a 36, 70% e de 37 a 60 parcelas, o desconto chega a 60%. Tudo isso pode ser feito de forma 100% digital no portal. É digital e é fácil também, porque é autoexplicativo, viu, ouvinte? E está no portal Manaus Atende. Anote aí, Manaus Atende, tudo junto, .manaus.am.gov.br. É isso mesmo, sem precisar sair de casa, a chance de quitar as suas dívidas com facilidade e tranquilidade tá aí. 6h41. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, sobe para 36 o número de municípios em situação de emergência por conta da cheia aqui no Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, vamos dar um giro no trânsito em Manaus, Nathalie, que tal? Vamos saber como está o trânsito agora nas ruas de Manaus com ele, André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite pra você, Nathalie. Boa noite, Carlão. Você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Atenção para quem segue pela Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro. A via está congestionada desde a entrada e segue lenta em quase toda a extensão. Então, muito trânsito e deslocamento bem comprometido. Já na João Valério, né, o movimento intenso nos dois sentidos.
tanto para quem segue para o São Jorge quanto para quem vai ali para a Avenida Constantino Neri. E também falando dela, né, da Avenida Constantino Neri, o congestionamento se repete em quase toda a via. Trânsito pesado, fluxo parado e muita gente aí tentando também escapar dos enganos desse horário de pico, hein? Então, muita paciência nesse trânsito, né? Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h42 em Manaus. 18 horas. Agora vamos saber sobre o tempo e temperatura, né? A previsão do tempo. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Nathalie, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Essa quarta-feira foi de sol, né? Tivemos uma manhã de sol com algumas nuvens passageiras e a chuva veio no comecinho da tarde e ficou agora até o finalzinho da tarde e começo da noite. Na nossa noite, o clima vai continuar nublado e poderíamos ter uma chuvinha leve, aquele sereno, né? Que pode durar a noite toda de hoje, da nossa quarta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 5 de junho, quinta-feira, segundo o Clima Tempo. Bom, a quinta começa com o sol, mas logo uma chuvinha passageira toma conta da manhã. À tarde, o sol volta a aparecer, mas a chuva também volta e dessa vez ela vai ficar um pouquinho mais forte e pode se estender até a noite. Mas logo no começo da noite, a chuva deve cessar, o clima vai ficar mais seco e nós podemos ter uma noite bem agradável, de temperatura bem agradável. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 94%. Então recomenda-se o uso de guarda-chuva, é isso? Sempre é bom estar prevenido com o nosso bom guarda-chuva. 6h44, valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, o Rio Negro encheu 1 centímetro e hoje está em 28 metros e 66 centímetros no Porto de Manaus. E no estado, a situação dos municípios afetados pela cheia dos rios no Amazonas continuam se agravando, hein? Nesta quarta-feira, mais 4 cidades tiveram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil do Estado. Que situação é essa? Agora são 36 municípios nessa condição, Nathalie. Ninguém previa, né, Carlão, que a cheia seria tão impactante dessa forma. As novas cidades que entraram aí em situação de emergência são Anori, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Capiranga, e essa informação foi confirmada, inclusive, pelo painel de monitoramento atualizado hoje. Olha só, e ainda tem 24 municípios em estado de alerta, incluindo Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Apenas 2 estão em situação de normalidade, só 2. Enquanto isso, o número de pessoas afetadas segue sem atualização desde o boletim desta terça-feira. Mas a última contagem já apontava ali, Carlão, quase 344 mil pessoas, 344 mil amazonenses impactados de maneira direta por essa cheia. Mix. Olha só, BR-319, hein? Ela continua interditada nos quilômetros 23 e 25 no Amazonas, nessa quarta-feira. Que situação também é essa, hein? Depois do desabamento de um aterro e uma pane num rebocador. As travessias sobre os rios, aí, o Curuá e Altasmirim, funcionavam sobre estruturas provisórias desde aquele provisório que ficou permanente, Nathalie. Rios Curuçá, Carlão, né? Aquela região ali nas proximidades do Careiro. A gente sabe que quem precisa trafegar ali pelaquela área realmente tem sentido dificuldade. A gente tem acompanhado nas redes sociais muitos relatos de pessoas passando horas em filas quilométricas, passando sede, passando fome, passando realmente uma humilhação desnecessária. E o repórter Kennedson Paes volta aqui aos nossos estúdios, ele que está acompanhando essa situação da rodovia. Então, Ken, o que a Polícia Rodoviária Federal fala? Não tem previsão para a liberação da 319? Como é que a gente fica? Então, a gente fica isolado como sempre, né? A situação nossa do estado do Amazonas já é precária. Nós temos apenas uma única rodovia que liga o Amazonas aos demais estados brasileiros e agora nós estamos completamente isolados de novo. São 2 pontos cruciais onde aconteceram essas falhas que já deveriam ter sido previstas, porque não é de agora, já faz
faz pelo menos 3 anos que o DENIT está atuando na BR-319, conhece ali as características da região, sabe que o rio enche todos os anos, só que não se preparou para isso. Já passaram 3 anos, eles não se prepararam para essa cheia e o resultado tem sido dramático para quem depende da BR-319. Cada pessoa para atravessar o rio Curuçá precisa pagar o valor de R$10 para passar através de uma rabeta. Os veículos estão parados, vários caminhões estão fazendo filas quilométricas para poder aguardar o momento em que a pista será liberada. Segundo as informações do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, foi uma carreta que estava com uma carga pesada que ela acabou forçando ali a entrada dentro da balsa para fazer a transposição sobre o rio Altasmirim, e naquele momento que acabou forçando essa entrada na balsa, o cabo que fixava, que segurava essa balsa, acabou se rompendo, e com isso o rebocador que tinha o processo ali de fazer a tração não deu conta do sobrepeso desta balsa, e aí com isso tanto a balsa como o rebocador bateram na estrutura da ponte que está sendo construída ainda nesse momento. O fato é que não existe previsão para que a ponte ela seja para que a parte provisória ela seja entregue lá na BR-319. O fato é que tá todo mundo ilhado e a situação vai permanecer como está durante ainda um bom tempo, porque os trabalhos continuam, mas até agora nada foi resolvido. Nathalie e Carlão. Valeu, quem? Agora 6h48 em Manaus, hein? 18 horas. Olha só, depois de muita denúncia que mostramos aqui no 18 horas, inclusive, foram várias, parece que agora foi resolvida aí a questão do plano de saúde dos servidores da educação do Amazonas, finalmente. Os profissionais ficaram sem o atendimento da Apvida, e a interrupção foi porque o governo do estado simplesmente deixou de pagar o que devia ter pago, que é o plano, desde agosto do ano passado, sempre assim. E com saúde não se brinca, né, Carlão? A gente sempre fala isso aqui no programa. A dívida chegou a mais de 5 milhões de reais, e quem traz mais detalhes pra gente sobre esse assunto é a repórter Odineia Araújo. Odineia, finalmente esses atendimentos retornaram, mas isso depois de muita pressão, não é? É isso mesmo. Infelizmente, os servidores públicos tiveram que se mobilizar para ter de volta um direito básico, que é o atendimento à saúde. E o retorno no atendimento do plano de saúde, como vocês falaram, foi na pressão, mobilização e muita cobrança por parte da categoria durante 9 dias seguidos. E hoje, os atendimentos voltaram porque o governo do estado finalmente regularizou os pagamentos atrasados desde agosto do ano passado. A presidente do Sintean, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, esclareceu que essa conquista não foi presente do governo, foi sim muito suor e muita luta da categoria. Vamos ouvir. A luta dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas e a sua resistência teve um resultado positivo no dia de hoje, com a normalização do atendimento para os trabalhadores no plano de saúde Apvida. Infelizmente, nós trabalhadores, além de conquistarmos, ainda temos que lutar pela manutenção das nossas conquistas. É muito difícil ser trabalhador quando o nosso empregador não valoriza a luta dos trabalhadores, não valoriza o próprio trabalhador. Foram vários dias em que professores, pedagogos, merendeiras, assistentes e técnicos da educação se viram à mercê do descaso. Consultas suspensas, exames cancelados, tratamentos interrompidos e, pasmem, até pacientes em tratamento com câncer ficaram sem assistência. Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sintean, ressalta que o atraso no pagamento do plano de saúde não é só falta de gestão, e sim falta de respeito com quem educa, com quem forma cidadãos. Mas nós vamos continuar aqui na vigilância, fiscalizando para que isso não aconteça novamente, pois esse plano é uma luta de 16 anos que pela segunda vez tenta escorregar entre os nossos dedos. Mas nós manteremos aqui a nossa fiscalização e estamos atentos e firmes na luta sempre. A interrupção dos atendimentos na Apvida ocorreu em razão de uma dívida de quase 60 milhões de reais acumulada por mais de 10 meses de inadimplência do governo do Amazonas. Volto com vocês.
Legal, Odinei Araújo, 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, Natália, eu não sei se você tá sabendo, mas o Dia dos Namorados está chegando, não é isso? Tá chegando e eu já sei, né? O que eu vou pedir. Olha só, e muita gente, inclusive, Natália, vai às compras, viu? Um levantamento do Instituto Fé Comércio do Amazonas mostra que a maioria dos consumidores aqui em Manaus pretende comprar o presente nos shoppings. Os centros comerciais, claro, estão apostando em promoções para tentar ganhar aí essa disputa pelo bolso do cliente. E essa disputa é acirrada, viu, Carlão? Principalmente a mulherada não deixa de pedir ali, não, de fazer questão dessa data. E para trazer mais detalhes sobre o que já está movimentando o comércio nessa época mais apaixonada do ano. Natália tá apaixonada. O André Meirelles conta pra gente. André, tu já escolheu o teu presente também? Já. Olha, muito boa noite pra vocês. Ainda não sei não, mas vou seguir as dicas da Fê Comércio, que diz que a maioria dos consumidores de Manaus tá de olho mesmo nos shoppings pra comprar aquele presente caprichado pro ou pra crush. Mas também tem gente que prefere comprar no centro da capital e nos bairros, que também tem presentes excelentes. Olha, nessa pesquisa foram mais de 1.000 entrevistas e o resultado foi que 91% dos manauaras pretendem trocar presentes ou comemorar a data. E quer saber o que mais está fazendo sucesso? Perfumes e cosméticos estão em primeiro lugar. Vestuários vêm logo em seguida e calçados também entram na lista dos mais queridinhos. E a maior parte dos apaixonados, eles estão dispostos a gastar entre 80 e 150 reais. O presidente da Fé Comércio, Aderson Frota, que explica isso pra gente. Dentro da aferição, nós verificamos que 51% das pessoas entrevistadas vão dar presente variando entre 80 e 150. 25% entre 151 e 400 reais. 3% acima de 400 reais. A forma de pagamento normal é exatamente, primeiramente, dinheiro Pix, segundo, cartão de crédito e terceiro, o crediário ou o carnê de compras. As opções de compra preferidas para aqueles que vão dar presente e também para aqueles que vão receber presentes sempre é vestuário, exatamente calçados, perfume, cosméticos. Isso é que lidera toda a preferência. Olha, depois dessa pesquisa, eu só sei que eu vou comprar o presente mais caro. E vocês? Tô sabendo. Eu também, vou comprar o mais caro, né, Natália? Cheio da grana, né? Olha só, hoje foi dia de conquista para muita gente, hein? Famílias inteiras da comunidade, nações indígenas receberam um título definitivo do lugar onde vivem e agora o que era só moradia, né? Virou aí uma propriedade de verdade de papel passado, né? Isso muda tudo na vida dessas pessoas, né, Carlão? Garante segurança, traz valorização e tira de vez o medo de perder o que foi construído, a gente sabe, ali com muito suor, com muito esforço. E quem acompanhou de perto essa ação da Prefeitura de Manaus na manhã desta quarta-feira foi o Kennedson Paes, que traz mais detalhes pra gente a partir de agora. Com certeza, muitas famílias têm agora um grande motivo para comemorar. Mais de 200 famílias, elas podem dizer, de fato, que a casa onde elas moram é finalmente delas. Os registros definitivos dos imóveis, eles foram entregues para os moradores da comunidade Nações Indígenas, que fica na zona norte de Manaus. Um momento que foi muito histórico e cheio de emoção. Muita gente esperava há anos por esse papel, que vai muito além de só um documento, né, gente? Ele representa a segurança, a valorização e o direito de viver sem medo de perder o lugar onde construíram suas histórias. É o caso da dona Elcine Alves, que falou com a gente do 18 Horas. Eu moro lá há 10 anos e é um sonho de todos os moradores de lá, né? Pra gente ter um nome digno, pra onde a gente chegar e agora a gente se respaldar. Com essa entrega, a Prefeitura de Manaus ultrapassa a marca de mais de 8.000 registros já entregues em todas as zonas da cidade. Vamos ouvir agora o que falou o prefeito Davi Almeida sobre essa ação. Estou recebendo aqui de 350
210 estão recebendo o seu título definitivo e o seu registro de imóveis. Essas são as políticas públicas que tratam sobre soluções de moradia que a Prefeitura de Manaus tem feito no decorrer da nossa existência. E agora chegamos a 8.810 registros de imóveis já entregues aqui na cidade de Manaus. A nossa meta é chegarmos a 20 mil no último ano do nosso mandato, portanto, ainda faltam quase 12 mil registros de imóveis, doutor Tiago. Essa é a primeira grande regularização de uma comunidade indígena nessa gestão municipal. E quem também falou com a gente foi o secretário de Habitação, Jesus Alves. Vamos ouvi-lo. Olha, nós temos uma quantidade muito significante de povos originários que estão alocados aqui em Manaus. E a maior parte se assenta em locais irregulares. Então, é nosso desejo, primeiro, levar a infraestrutura através de ações muito efetivas. O viário precisa ser reforçado, mas já tem abastecimento de água, já tem atendimento de energia elétricas a ele, já tem parte da drenagem. Então, alguns equipamentos públicos estão em construção dentro da própria comunidade. E quem ainda não recebeu o documento pode ficar tranquilo. Outras famílias da comunidade também serão beneficiadas. Kennedy São Pais para o 18 horas. Beleza, quem? 6h58. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, hein? Giro esportivo. Vamos lá, quem? Olha só, clima de estreia e mudança no ar, é isso? É isso mesmo, Carlão. Boa. Olha só, seleção brasileira entre campo amanhã às 19 horas. Equador versus seleção brasileira. E com certeza é um clima de muita mudança no ar, Carlão, porque é a primeira partida comandada agora pela seleção brasileira pelo Carlos Ancelotti, né? Que já chega com aquele estilo dele, Carlão, estratégico, calculista e com todo aquele toque de experiência internacional, né? Carlão. E não vem sozinho não, viu, Ken? Ele é contra o Equador na quinta-feira. O italiano deve apostar em dois velhos conhecidos, que é o Casimiro, né? Que ele já conhece bem, que é o capitão, né? Capitão dos tempos do Real Madrid, né? O Richarlison também, que é o pombo incansável. Ele comandou aí no Everton. Então os dois já estão ali já sabem de tudo. Com certeza, Carlão. E essa dupla, ela não joga apenas pela seleção, Carlão. Ela, na realidade, essa dupla, ela não joga pela seleção desde outubro de 2023. No momento ali, muito chave. Ainda tem agora o garoto Estevão, que também tá jogando muita bola. Bom. Ele vem ali como um coringa nessa peça nova ali que o Ancelotti pode usar para dar mais flexibilidade tática, para poder fazer com que ele consiga quebrar as defesas de forma mais assertiva. E com certeza o moleque tem estrela e vai pra cima, Carlão. Com certeza. E aqui pelo Amazonas, Ken, também tem mudança no comando. O Fast Club anunciou o quê, querido Ken Paz? Então, Carlão, olha só, o Fast anunciou Emerson Almeida como novo técnico para continuar a luta ali na Série B do Amazonense de 2025, Carlão. Olha só, chega inclusive com bagagem pesada, não é isso? Acesso, títulos e objetivos claros de devolver o tricolor de aço à primeira divisão do nosso futebol. A torcida, inclusive, tá de olho. Eu tô de olho. É isso mesmo, Carlão. Tá todo mundo na torcida, né? E agora, uma notícia para encher o peito de orgulho. O Matheus Gabriel Pinheiro, de Pinheiro Barros, lutador amazonense, ele conquistou o tricampeonato, na realidade, mundial de jiu-jitsu lá na Califórnia. É o jiu-jitsu amazonense brilhando lá fora, Carlão. Ele compete na categoria adulto, faixa preta, leve e a elite do jiu-jitsu mundial. Ele é um feito gigante aí e com certeza é um talento revelado em Manaus. Parabéns pra ele, show de bola. E é isso, Carlão. Boa. Tamo junto, amanhã tem mais. Agora são 7 horas já, hein? Você está no melhor mix do Brasil, 100,7. 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a notícia de que o governo do Amazonas pagou a dívida que tinha com o plano de saúde dos trabalhadores da educação tem um significado, é claro, muito importante. O que os cidadãos prejudicados com as medidas dos governos ou a falta delas não podem ficar calados. Tem que ir à luta. Os trabalhadores em educação do Amazonas
Amazonas foram, como se diz popularmente, para cima e foram com tudo. Denunciaram o que chamaram de descaso do governo do Amazonas. Denunciaram que pessoas ficaram sem atendimento médico à deriva. Denunciaram que tiveram tirado à força um direito que eles conquistaram com muita luta. E comemoraram, é claro, sim, a vitória. A manifestação de repúdio aos governos ainda é um direito garantido pela Constituição brasileira. E todos os cidadãos devem manter vigilância e denunciar os governos e governantes que não cumprem as suas obrigações e suas promessas. Não foi a primeira vez que o governo do Amazonas, Estado simplesmente suspendeu aí o plano de saúde dos trabalhadores da educação. Então é uma situação bastante delicada, o que indica o nível de consideração que tem a esses trabalhadores tão importantes para o futuro dos jovens do estado. 7-2. 18 horas. Finalizamos assim, Nathalie. Muito boa noite, uma ótima quarta-feira. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.